Como Sebastián Marroquín, nascido Juan Pablo Escobar, reinventou seu legado como filho de Pablo Escobar. Embora Sebastián Marroquín tenha crescido como filho de Pablo Escobar, mais tarde ele se mudou para a Argentina e se distanciou de seu pai infame. Quando Pablo Escobar foi morto em 1993, seu filho Juan Pablo Escobar jurou publicamente vingança contra os responsáveis. Parecia que o herdeiro de 16 anos do império do tráfico de drogas do rei da cocaína seguiria os passos do pai. Mas quando o choque e a raiva da morte do pai diminuíram, ele escolheu um caminho diferente. Desde então, Juan Pablo Escobar, agora conhecido como Sebastián Marroquín, tem fornecido uma perspectiva única sobre seu pai, por meio do documentário Sins of My Father, de 2009, e seu livro, Pablo Escobar, My Father. Ambos são relatos sem rodeios que apresentam as contradições inerentes à vida de seu pai como um homem de família e um chefão do tráfico implacável. Ele também detalha como o caminho violento de seu pai o impulsionou em uma jornada para expiar os pecados de Pablo Escobar, uma jornada que estava longe de ser fácil. Juan Pablo Escobar nasceu em 1977, em uma vida de riqueza e privilégios, crescendo na luxuosa propriedade de Escobar, Hacienda Nápoles. Ele tinha tudo que uma criança poderia querer, incluindo piscinas, karts, um zoológico cheio de vida selvagem exótica, um touro mecânico e servos para cuidar de todas as suas necessidades. Era um estilo de vida, não apenas comprado e pago com derramamento de sangue, mas separado da realidade de como seu pai ganhou sua fortuna. Escobar mimava o filho. Ele era um pai amoroso, relembra Marroquín. Seria fácil tentar se encaixar e dizer que ele era um homem mau, mas ele não era. Em maio de 1981, Escobar e sua família conseguiram entrar nos Estados Unidos para passar férias. Ele ainda não era conhecido como criminoso nos Estados Unidos, e viajava sem ser notado usando seu próprio nome. A família foi a vários lugares, incluindo Washington DC e o Disney World da Flórida, onde Marroquín se lembra de seu pai aproveitando o parque como uma criança. Nossa vida familiar ainda não havia se tornado sobrecarregada por complicações. Esse foi o único período de puro prazer e luxo que meu pai desfrutou. Mas em agosto de 1984, a realidade dos negócios de seu pai chegou em casa. O rosto de Escobar apareceu em todos os noticiários como o cérebro por trás do assassinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro da Justiça da Colômbia, que foi o primeiro político a desafiar Escobar. A pressão estava sobre Escobar. Sua esposa, Maria Vitória Henao, havia dado à luz sua filha Manuela apenas alguns meses antes, em maio, e agora a jovem família foi forçada a fugir para o Panamá e depois para Nicarágua. A vida em fuga teve um efeito adverso sobre Juan Pablo Escobar, de 7 anos. Minha vida era a vida de um criminoso. Eu estava sofrendo mesmo que se tivesse ordenado todos aqueles assassinatos sozinho. Escobar percebeu que havia uma ameaça real de extradição de um país estrangeiro. Então a família retornou à Colômbia. De volta à Colômbia, Sebastián Marroquín recebeu uma educação sobre o negócio de drogas de seu pai. Aos 8 anos, Escobar colocou todos os diferentes tipos de drogas em uma mesa e explicou ao seu filho pequeno quais efeitos cada um tinha no usuário. Aos 9, Marroquín fez um tour pelas fábricas de cocaína de seu pai. Ambas as ações foram para convencer Marroquín a ficar fora do tráfico de drogas. Apesar dos avisos, a violência dos negócios de Escobar chegou à porta de sua família. Em 1988, a guerra estourou entre os cartéis de Medellín e Cali, quando um carro-bomba explodiu em frente à residência de Escobar. Outra guerra estava se formando com o candidato presidencial, Luiz Carlos Galán, que era membro do Partido Liberal com Bonilla. Galán queria impor a extradição de traficantes de drogas para os Estados Unidos. Então, em 1989, Escobar o assassinou, assim como Bonilla antes dele. O assassinato de Galán e Bonilla deixou uma impressão duradoura em Marroquín, algo que ele tentaria reparar quando adulto. Agora um adolescente, Marroquín expressou desaprovação de qualquer forma de violência por Escobar e rejeitou suas ações. Talvez tenha sido por isso que ele dedicou sua entrega à justiça ao seu filho pacifista de 14 anos. O governo colombiano queria que Escobar cumprisse 5 anos de prisão. Escobar concordou com 2 condições. Primeiro, que ele mesmo projetasse a prisão e, segundo, que o governo proibisse a extradição de cidadãos colombianos para os Estados Unidos. Com essas condições atendidas, Escobar viveu uma existência luxuosa em sua prisão, La Catedral. Dentro de La Catedral, ele comandava seu império de drogas como se fosse um homem livre. Ele até tinha medidas de proteção colocadas em prática para manter os inimigos fora. Marroquín lembra de visitar a prisão, depois que o cartel de Cali fez ameaças de bombardeá-la.
Escobar mandou um arquiteto desenhar projetos antibombardeio futuristas e considerou instalar armas antiaéreas para a defesa. La Catedral nunca foi atacada, mas a prisão era realmente o castelo de Escobar. Quando Escobar mandou torturar e assassinar homens em La Catedral, foi demais para o presidente colombiano César Gaviria. Ele ordenou que Escobar fosse transferido para uma prisão padrão. Mas Escobar recusou e, em julho de 1992, ele escapou após apenas 13 meses de prisão. Marroquín podia ver La Catedral de sua casa e, quando as luzes se apagaram, ele sabia que seu pai havia escapado. O presidente Gaviria enviou centenas de tropas atrás de Escobar. Logo, Los Pepes, um grupo de justiceiros composto por membros do cartel de Cali, traficantes de Medellín descontentes e forças de segurança, também estavam atrás dele. A caçada logo se transformou em uma guerra suja. Los Pepes destruíram as propriedades de Escobar e foram atrás de sua família. Nossa vida diária mudou drasticamente, lembra Marroquín. Para todos nós. O medo tomou conta e o único objetivo que tínhamos era apenas permanecermos vivos. Havia um perigo real de execução pelos inimigos de Escobar. Então, Sebastián Marroquín escapou da Colômbia de helicóptero com sua mãe e irmã. Mas foi breve. O refúgio nos Estados Unidos foi negado. O mesmo aconteceu na Alemanha em novembro de 1993. As autoridades colombianas contataram ambos os países para impedir a fuga da família e, como resultado, eles não tiveram escolha a não ser retornar à Colômbia. Se havia uma coisa que Escobar temia, era que sua família fosse machucada. Los Pepes tinham se mostrado tão violentos quanto ele, e o governo colombiano usou sua família como isca para tirá-lo do esconderijo. Com o perigo aumentando, o governo colombiano enviou a esposa e os filhos de Escobar, juntamente com seguranças, para o Hotel Residências Tequendama, em Bogotá, de propriedade da Polícia Nacional Colombiana. O plano para tirar Escobar do esconderijo funcionou. Em 2 de dezembro de 1993, Pablo Escobar foi morto a tiros em um telhado em Medellín. Pelo menos essa era a versão oficial. Marroquín alega que seu pai cometeu suicídio. 10 minutos antes de sua morte, Escobar estava falando com seu filho ao telefone. Marroquín disse que seu pai quebrou sua própria regra ao ficar no telefone por muito tempo, o que permitiu que as autoridades rastreassem a localização da ligação. Então, no telhado, Marroquín acredita que Adé atirou em seu pai na perna e no ombro, antes de Escobar apontar a arma para si mesmo. Segundo Sebastián Marroquín, a autópsia oficial foi falsificada pelos legistas para fazer as forças colombianas parecerem heróis. Não é uma teoria, insiste Juan Pablo Escobar. Os investigadores forenses que realizaram a autópsia nos disseram que foi suicídio, mas que foram ameaçados pelas autoridades para não revelar a verdade em seu relatório final. Os problemas estavam apenas começando, pois a família de Marroquín precisava de dinheiro. 2 semanas após a morte de Escobar, Marroquín abordou seu tio, Roberto Escobar, que estava se recuperando no hospital de uma tentativa de assassinato. Mas o dinheiro separado por Escobar para Marroquín e sua família tinha acabado. Roberto e os membros da família paterna o gastaram. Essa traição se estendeu além do dinheiro, pois Marroquín alega que Roberto conspirou com Adé para localizar seu pai. Marroquín também visitou os inimigos de seu pai. Eles lhe disseram que se ele quisesse manter a si mesmo e sua família vivos, ele deveria deixar a Colômbia e nunca entrar no negócio das drogas. Marroquín amava a Colômbia, mas não queria ter nada a ver com o negócio das drogas. No verão de 1994, Juan Pablo Escobar, sua mãe e irmã começaram uma nova vida com novas identidades em Buenos Aires. Marroquín estudou design industrial, enquanto sua mãe se tornou uma incorporadora imobiliária. Mas o passado deles logo os alcançou, quando o contador de sua mãe descobriu quem eles realmente eram, em 1999. O contador tentou extorquí-los, mas Marroquín e sua mãe perceberam seu blefe e o denunciaram às autoridades locais. Em 2001, a história chegou às notícias, expondo a verdadeira identidade de Marroquín. A imprensa perseguiu Marroquín para entrevistas. Foi somente quando o cineasta argentino Nicolas Intel o abordou sobre fazer um documentário sobre sua vida e como ele chegou a um acordo com os negócios violentos de seu pai que ele concordou em falar publicamente. Uma parte significativa do documentário Sins of My Father são os encontros de Sebastián Marroquín com os filhos de políticos colombianos assassinados, Rodrigo Lara Restrepo e Luiz Carlos Galán. Os filhos de Bonilla e Galán seguiram os passos do pai na política colombiana. Eles se lembram de receber uma carta sincera de Marroquín pedindo perdão. Foi uma carta que realmente nos comoveu, disse Juan Manuel Galán.
Sentimos que era verdadeiramente sincera, franca e transparente, e que esta era uma pessoa que estava dizendo honestamente como se sentia. Inicialmente, o filho de Bonilla, Lara Restrepo, voou para a Argentina para se encontrar com Marroquim. Então Marroquim voou para Bogotá, em setembro de 2008, para se encontrar com os filhos de Bonilla e Galan, em um quarto de hotel. O clima era tenso no começo, mas nenhuma das famílias culpa Marroquim pelas ações do pai. Carlos Galan disse a Sebastián Marroquim: "Você também foi uma vítima. Um sentimento que é compartilhado pelos outros." De acordo com Lara Restrepo, as medidas de reconciliação de Marroquim enviaram uma mensagem maior aos colombianos sobre a necessidade de quebrar o ciclo de violência do país. Marroquim reitera isso: "Nada é mais importante do que a paz. Acho que vale a pena realmente arriscar nossas vidas, e tudo que temos, para que a paz realmente aconteça na Colômbia algum dia." Sebastián Marroquim certamente liderou pelo exemplo. Se o filho de Pablo Escobar pode rejeitar a vida como traficante de drogas e escolher um caminho diferente, então outros também podem. Com o passado de Juan Pablo Escobar para trás, ele atualmente mora em Buenos Aires com sua esposa e filho e trabalha como arquiteto. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!